Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Sabe, Joana, quando eu vejo um montão de gente assim, eu fico pensando como será a vida de cada uma dessas pessoas? Ou quais são as coisas que passam pela cabeça de cada um desses seres humanos, sabe? O que será que estão preocupadas agora, nesse exato momento? Ou que cada um desses anônimos, que provavelmente eu nunca vou conhecer, tem para resolver no seu íntimo? Olha, João, uma coisa é certa. Cada uma dessas pessoas tem muita coisa para resolver. É a vida. O que você estava pensando agora? Você está vindo para que você estava pensando? Eu? Em comprar roupas. Agora, nesse exato momento, é escovar os dentes e retornar ao trabalho. O que você vai me perguntar? O que você tem para resolver hoje? Para resolver? Na firma, um monte de coisa. Nossa, vários serviços, estão bem complicados. Ô, Joana, sabe que eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: cada um com os seus problemas. Cada um com seus problemas mesmo. Mas existem problemas que afetam todos ao mesmo tempo. Por exemplo? O aquecimento global. A fome, a miséria de milhões de pessoas. Você se preocupa com questões que não são suas? Não, que não são minhas, não. Se preocupa com questões do meio ambiente, né? Aquecimento global, questões mais sérias, né? Sim, claro. Todo mundo afeta a mim também. Que problemas? Problemas socioeconômicos, falta de desemprego, pessoas passando fome, frio. Você já entendeu qual o assunto da teleaula de hoje, né? Como enfrentar as questões que afetam a humanidade, como o aquecimento global, a fome e a miséria de milhões de pessoas? Quais as possibilidades de agir de modo coordenado em escala global? Hoje, vamos falar do conceito de ação global, um jeito mundial de enfrentar os grandes desafios deste terceiro milênio. E vamos saber quais são esses desafios. E vamos conhecer os 8 objetivos do milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Estamos em pleno terceiro milênio, e um novo milênio traz novos desafios. Novos desafios impõem objetivos a serem alcançados. Vamos nessa? O aquecimento global é a progressiva elevação da temperatura da Terra devido aos gases de estufa emitidos pela atividade humana. É um gigantesco desafio a ser enfrentado pela humanidade. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, conhecido por sua sigla em inglês IPCC, reúne cientistas de diversos países do mundo para avaliar os efeitos do aquecimento sobre o planeta e propor medidas para evitar maiores prejuízos para a humanidade. Foi esse painel intercontinental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, não foi, Joana? Exatamente. Na verdade, o IPCC dividiu o Prêmio Nobel ao lado do Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos e se preocupa com essas questões há muito tempo. O Al Gore produziu um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, que vale a pena ser visto. A verdade inconveniente é o aquecimento global. E é inconveniente porque é provocada por atividades humanas, porque envolve grandes interesses econômicos e porque ameaça o futuro da espécie humana e de outras formas de vida. As evidências estão aí, e em escala global mostram um aquecimento progressivo da temperatura média da Terra. Mas por que as grandes nevascas e grandes ondas de frio em alguns países? Por isso que eu falei em escala global. Você não pode olhar para a questão a partir de um só ponto ou lugar. E no todo, quando você olha o panorama geral do clima terrestre, as temperaturas do planeta estão subindo. Sim, mas o que isso tem a ver com as atividades humanas? Isso? Tudo a ver. As previsões mais pessimistas falam de uma elevação de até 6,4 graus Celsius na temperatura média do planeta até o final deste século, o que seria acompanhada por uma elevação do nível médio do mar de até 60 centímetros no mesmo período. Só 60 centímetros? Não me parece muito, não.
É muitíssimo. Seria uma catástrofe. Bilhões de pessoas seriam afetadas. Uma elevação de 60 centímetros nos próximos 100 anos, né, seria mais ou menos o dobro da tendência de 3 milímetros de elevação por ano. Isso implicaria a necessidade de um reajustamento da linha de costa a esse novo nível. A linha de costa é o contato da terra firme com o mar. Então, a resposta da linha de costa, evidentemente, é uma adaptação a esse novo nível do mar através de um processo que nós chamamos de erosão, a erosão costeira, que é a perda de terreno para a nova posição no nível do mar. Todo esse efeito resulta de um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura, de um lado, é o responsável pela expectativa de incremento da velocidade de elevação do nível do mar, e de outro, tenderia a gerar ciclones, tempestades no mar, devido à temperatura de água ser mais quente, que é um elemento que favoreceria a geração de ciclones e que então provocaria uma erosão mais intensa devido ao efeito de tempestade. Bem, parece que esse IPCC faz um trabalho que diz respeito a todos nós. Mas será que ele é suficiente para tirar o planeta dessa enrascada? Vamos pensar um pouco. A questão do aquecimento do planeta é realmente séria. Este é um tema que já vem sendo estudado há um bom tempo por cientistas e especialistas em todo o mundo. O painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC, já apresentou 4 relatórios. O primeiro foi apresentado em 1990 e serviu para traçar o contorno da Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas, implementada a partir da Rio 92.